A simples zombaria da noiva esconde um milionário que era um mendigo negro com um plano secreto. Camila Santos andava com passos largos e desprezíveis pelas ruas da cidade, ignorando os olhares de reprovação. Os saltos altos ecoavam no pavimento como se a vida dela fosse uma passarela. À sua volta, o contraste gritante da pobreza se mesclava com o brilho das lojas de grife, e ela adorava isso. Para ela, o mundo era preto no branco. Riqueza, poder e desprezo. Mas, em meio a toda essa arrogância, havia um segredo escondido na sombra. O olhar atento de Roberto Silva, um catador de recicláveis disfarçado, fixava-se na filha que nunca conhecera. Roberto, que por 25 anos lutara contra os fantasmas de sua própria história, não conseguiu resistir ao impulso de se aproximar dela. Ele queria vê-la, queria entender a arrogância que a envolvia, mas, acima de tudo, queria pedir perdão. E um dia que começou como qualquer outro, Camila estava se preparando para uma reunião decisiva, uma oportunidade que poderia alavancar sua carreira. E foi naquele exato momento que Roberto decidiu se apresentar. "Olá, moça! Pensa que o mundo é só seu?" Uma voz rouca e direta interrompeu sua concentração. Camila se virou, surpresa com o tom e a aparência do homem. Ele estava sujo e desleixado, com as roupas rasgadas e um olhar profundo que fazia o coração dela acelerar. O desprezo tomou conta dela instantaneamente. Não queria perder tempo. "O que você quer?" Foi a única coisa que conseguiu dizer, apesar de dentro dela um curioso acercar-se começava a brotar. Mas Roberto não recuou. Ele se apresentou como o CEO de uma empresa comprometida com a responsabilidade social, que ajudava aqueles que, como ele um dia, enfrentaram as duras realidades da vida. Ele ainda vivia para honrar a memória de sua falecida esposa, Helena. Neste momento, as palavras de Roberto atingiram Camila de forma visceral. Ele falava com um misto de dor e altruísmo, que a fez sentir um nó na garganta. "Sinto muito por ter deixado você e a sua mãe", Roberto disse, seus olhos ardendo e um mar de arrependimento. Um misto de curiosidade e murmúrios. O que era aquela cena? Um mendigo e uma mulher rica se encontrando? O choque era palpável. Os sentimentos se misturaram em Camila, trazendo um turbilhão de emoções que ela nunca soubera como lidar. Ao voltar para casa, pensou nas histórias que ouvira sobre seu pai e promessas de fazer diferente. Ela decidiu que precisava se voluntariar no instituto. Seria um recomeço. Mas a transformação estava prestes a ser interrompida. Em uma noite chuvosa, Roberto morreu subitamente, deixando Camila como a nova sucessora do instituto. Um documento jogado em sua mesa mostrava a responsabilidade que nem ela sabia se gostaria de carregar. O peso das escolhas passadas a abatia. Agora não era apenas a filha do homem que a abandonara. Era a única que poderia honrar sua memória. O que isso significava para ela? E enquanto tentava acompanhar essa nova realidade, uma nova revelação sobre o passado de Roberto emergiu. O que realmente aconteceu entre ele e Helena? E como esses segredos poderiam afetar o trabalho que ela começou no instituto? A busca por respostas lançou Camila em uma jornada inesperada, uma aventura de reconexão com a humanidade que ela tanto desprezara. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Camila estava sentada à mesa. O documento em suas mãos parecia mais pesado a cada segundo. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente. Ela precisava descobrir mais sobre ele. E, principalmente, entender o que o tinha levado a escolher um caminho tão doloroso. Mas antes que pudessem mergulhar em suas reflexões, algo inesperado aconteceu. O telefone fixo tocou, quebrando o silêncio tenso da sala. Camila atendeu e uma voz ansiosa do outro lado disse: "Você precisa vir ao instituto agora! É uma emergência!" A urgência na voz da atendente da instituição a deixou em alerta. Sem pensar duas vezes, vestiu um casaco e saiu correndo. Quando chegou ao local, a cena que encontrou a deixou paralisada. O instituto, que fora o sonho do pai, estava cercado por policiais. A movimentação era intensa. As luzes azuis e vermelhas piscavam, refletindo nos rostos preocupados dos membros da equipe. "O que aconteceu?" ela perguntou, ofegante, a uma das funcionárias. "É o Roberto", a mulher respondeu, sua expressão carregada de tristeza. "Ele tinha um segredo, algo muito grave. Ele foi..." Camila interrompeu. "O que você quer dizer? O que aconteceu com ele?" Nesse instante, um dos policiais se aproximou. Com um olhar sério, ele informou: "Sua presença é necessária. Precisamos conversar sobre a morte de Roberto. Suspeitamos de algo mais do que um simples infarto." Um nó se formou na garganta de Camila. As palavras ecoavam em sua mente, mas não faziam sentido. A morte de Roberto. Ela se viu sendo levada para uma sala. O cheiro a lembrou das noites em que havia visitado o instituto com seu pai. Lembranças que agora pareciam partes de uma vida distante. Os policiais começaram a explicar. O que fora considerado um acidente tinha indícios de foul play. Uma carta misteriosa foi encontrada em sua jaqueta, endereçada diretamente a Camila, revelando um nome: Helena, a mulher que Roberto tanto amou. Ele estava sendo ameaçado, disse o policial. Existiam pessoas que não queriam que ele seguisse com o trabalho do instituto. Parece que ele estava prestes a expor algo muito maior. O mundo de Camila desabou. Desde a sua infância, as histórias sobre a mãe falecida, sobre o pai que a abandonara, sempre estiveram envoltas em mistério. Mas agora surgia uma nova realidade. A verdade podia ser muito mais sombria. O que ele estava prestes a expor? Sua voz tremia e cada sílaba soava como um eco. Isso é algo que precisamos investigar. Mas pode envolver corrupção, tráfico de influências. Ele tinha conhecimento sobre operações clandestinas dentro de empresas que se diziam sociais. O policial fez uma pausa, avaliando a reação dela. E, com certeza, essa informação custou a vida dele. Camila se sentiu como se tivesse sido atingida por um trem.
A pessoa que começou a querendo conhecer agora era um homem envolvido em algo muito mais complexo. O amor que ela começara a sentir por ele era apenas uma ilusão, como uma miragem que sempre chega perto, mas nunca se toca. Enquanto seus pensamentos se aglomeravam em uma confusão amarga, ela percebeu que se encontrava em um caminho perigoso. Não poderia apenas honrar a memória de um pai que era um estranho, e agora um potencial mártir. A pressão do que estava por vir se tornava cada vez mais opressiva. Em meio ao caos, uma revelação final do policial deixou Camila sem ar. O instituto pode estar em perigo. Você precisa estar atenta. Muitos não querem que você descubra a verdade. As palavras dele ecoaram enquanto ela piscava para afastar as lágrimas. A verdade podia ser mortal. Agora, não só carregava o peso da história de seu pai, mas também o fardo de um legado que prometia revelar segredo sombrio. O que realmente havia por trás da vida de Roberto. E mais importante, quem estava disposto a tudo para silenciá-los? Camila sentiu um calafrio percorrer a espinha. A jornada estava apenas começando. Camila estava paralisada, as palavras do policial ainda ecoando em sua mente. O instituto, seu legado, sua esperança, tudo estava em perigo. Mas antes que pudesse processar essa nova realidade, as portas da sala se abriram abruptamente. Uma mulher entrou e seu coração quase parou. Era a doutora Ana, uma das fundadoras do instituto e alguém que sempre considerou uma aliada. Mas agora seus olhos estavam cheios de desespero e algo mais. Camila notou, com frio na barriga, que Ana estava tremendo. Camila, temos que falar, disse a mulher, a voz baixa, quase num sussurro, enquanto fechava a porta atrás de si. O olhar de Ana estava aterrorizado, e isso só aumentou a tensão no ar. Camila respirou fundo, tentando manter a calma. O que está acontecendo? O que você sabe sobre a morte do meu pai? Sua voz saiu mais firme do que realmente se sentia. Ana hesitou, olhando para os lados como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Ele estava trabalhando em algo muito maior do que você imagina. Ele descobriu uma rede de corrupção que vai muito além do instituto. E Ana hesitou novamente, o rosto pálido. E ele não era só um catador. Roberto era um investigador disfarçado. Camila se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela imagem do pai que estava começando a conhecer, o mendigo que ela havia rejeitado, agora se transformava em um herói. O mundo que parecia tão simples, agora estava repleto de nuances. Não pode ser, murmurou ela angustiada. Ele disse que trabalhou para ajudar aqueles que estão à margem da sociedade. Como ele poderia ser bom e ruim ao mesmo tempo? Ele era um homem dividido, Camila. Ele estava na linha de frente, escondido em plena vista. E o que ele descobriu está mais perto do que você imagina. Todos aqui, todos estão envolvidos. Os sentimentos se enroscaram dentro de Camila. Confusão, raiva, tristeza. O que mais ela não sabia? Antes que pudesse perguntar, um barulho rompia o silêncio da sala. Um estrondo alto e metálico veio de fora. Camila e Ana se entreolharam, o pânico se espalhando como fogo. Correram até a janela e avistaram um grupo de homens mascarados, cercando a entrada do instituto. As luzes da polícia eram uma dança frenética ao longe, mas esses homens pareciam determinados. "Precisamos sair daqui!" gritou Ana, puxando Camila em direção ao fundo do corredor. Mas antes que pudessem pensar em qualquer plano, as luzes do lugar começaram a piscar. Uma explosão de gritos e vidro quebrando seguiu. Conforme a adrenalina subia,
Camila percebeu que os homens mascarados não estavam apenas ali para intimidá-las. Eles estavam atrás de algo, e isso incluía as respostas que Camila estava começando a desvendar. O quê? Camila começou, mas Ana a interrompeu. Seus olhos intensos refletiam uma determinação que ela não tinha visto antes. É tudo verdade, Camila. Seu pai estava prestes a expor uma grande fraude, muito maior do que o Instituto. Mas ele também estava sendo manipulado, controlado. E se você não agir agora, poderá perder tudo. Camila respirou fundo. O choque, o terror e a necessidade de descobrir a verdade entrelaçavam-se. Nesse exato momento, o fio da vida dela estava em perigo, e a única forma de escapar podia estar nas mãos daquele homem que ela acabara de conhecer. Seu pai estava longe de ser apenas um mendigo ou um CEO altruísta. Havia uma teia de mentiras e enganos. Diante do tumulto, Nina um eco na mente. Qual era a verdadeira história de Roberto? E quem eram aqueles homens? O que eles desejavam? Enquanto a realidade desmoronava à sua volta, uma ideia nova surgia em sua mente. Não era apenas seu pai que estava em perigo, mas ela mesma também. E essa luta era apenas o começo do seu papel em um jogo muito maior do que imaginara. Com um último olhar para Ana, Camila seguiu firme, decidida a enfrentar a tempestade que se aproximava. A vida como conhecia tinha mudado para sempre. No fundo, uma única pergunta ressoava: até onde ela iria para descobrir a verdade? Camila estava paralisada, as palavras do policial ainda ecoando em sua mente. O instituto, seu legado, sua esperança, tudo estava em perigo. Mas antes que pudesse processar essa nova realidade, as portas da sala se abriram abruptamente. Uma mulher entrou e seu coração quase parou. Era a doutora Ana, uma das fundadoras do instituto, e alguém que sempre considerou uma aliada. Mas agora seus olhos estavam cheios de desespero e algo mais. Camila notou com um frio na barriga que Ana estava tremendo. Camila, temos que falar, disse a mulher, a voz baixa, quase num sussurro, enquanto fechava a porta atrás de si. O olhar de Ana estava aterrorizado, e isso só aumentou a tensão no ar. Camila respirou fundo, tentando manter a calma. O que está acontecendo? O que você sabe sobre a morte do meu pai? Sua voz saiu mais firme do que realmente se sentia. Ana hesitou, olhando para os lados, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Ele estava trabalhando em algo muito maior do que você imagina. Ele descobriu uma rede de corrupção que vai muito além do instituto. E Ana hesitou novamente, o rosto pálido. E ele não era só um catador. Roberto era um investigador disfarçado. Camila se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela imagem do pai que estava começando a conhecer, o mendigo que ela havia rejeitado, agora se transformava em um herói. O mundo que parecia tão simples agora estava repleto de nuances. Não pode ser, murmurou ela, angustiada. Ele disse que trabalhou para ajudar aqueles que estão à margem da sociedade. Como ele poderia ser bom e ruim ao mesmo tempo? Ele era um homem dividido, Camila. Ele estava na linha de frente, escondido em plena vista. E o que ele descobriu? Está mais perto do que você imagina. Todos aqui, todos estão envolvidos. Os sentimentos se enroscaram dentro de Camila. Confusão, raiva, tristeza. O que mais ela não sabia? Antes que pudesse perguntar, um barulho rompia o silêncio da sala. Um estrondo alto e metálico veio de fora. Camila e Ana se entreolharam, o pânico se espalhando como fogo. Correram até a janela
e avistaram um grupo de homens mascarados cercando a entrada do instituto. As luzes da polícia eram uma dança frenética ao longe. Mas aqueles homens pareciam determinados. "Precisamos sair daqui!" gritou Ana, puxando Camila em direção ao fundo do corredor. Mas antes que pudessem pensar em qualquer plano, as luzes do lugar começaram a piscar. Uma explosão de gritos e vidro quebrando seguiu. Conforme a adrenalina subia, Camila percebeu que os homens mascarados não estavam apenas ali para intimidá-las. Eles estavam atrás de algo. E isso incluía as respostas que Camila estava começando a desvendar. "O quê?" Camila começou, mas Ana interrompeu. Seus olhos intensos refletiam uma determinação que ela não tinha visto antes. "É tudo verdade, Camila! Seu pai estava prestes a expor uma grande fraude, muito maior do que o Instituto. Mas ele também estava sendo manipulado, controlado, e se você não agir agora, poderá perder tudo." Enquanto as luzes piscavam, uma sombra se formou no corredor. Camila se virou. Era Davi, o braço direito de sua mãe, que sempre foi uma figura de confiança. Mas algo em seu olhar dizia que ele estava envolvido. "Camila! Ana! Vocês precisam ver isso!" A voz de Davi era urgente, mas havia um tremor que Camila nunca notou antes. Seguiram-no, sua intuição gritando que algo estava errado. Ele as levou até uma sala secreta no fundo do corredor. Ao entrar, o coração de Camila parou. Uma lixeira transbordava com documentos. Um arquivo em particular chamou sua atenção. Era uma foto de sua mãe Helena e Davi, juntos em um evento de gala, sorrindo. "O que isso significa?" Camila mal conseguia falar. Davi mudou de expressão. Seu olhar não era mais o de um aliado. "Significa que você precisa decidir de que lado está. Porque a verdade não é sempre bela." Ana tentou intervir. "David, isso não é hora para brincadeiras." Ele saiu de trás da mesa, seu semblante sério. "Não estou brincando. Seu pai não era o único com segredos. Sua mãe também esteve envolvida. Eles planejavam algo juntos, mas não acharam segurança nem nas próprias sombras." Camila sentiu o mundo desabar novamente. A ideia de que os dois, ao mesmo tempo que tentavam salvá-la, eram parte de algo tão obscuro, era insuportável. E, enquanto olhava para David, uma sensação de traição corria pelas veias. "Você não pode estar falando sério!" exclamou. "Eu sempre estive ao seu lado, mas a verdade pode ser mortal!" ele murmurou, avançando. "E tem pessoas que não querem que você descubra nada!" murmurou, avançando. O nó na garganta voltou. Ela sabia que a morte do pai parecia cada vez mais um jogo cruel. E a verdade era mais complexa do que jamais poderia imaginar. Mas antes que pudesse responder, um estrondo maior ecoou do lado de fora. As portas do instituto foram arrombadas. Vozes raivosas gritaram por dentro. E Camila percebeu que a pergunta não era mais o que eles querem, mas sim quem dentro dessa sala ela poderia realmente confiar. Enquanto os passos invadiam o espaço, uma única certeza se formou em sua mente. A luta pela verdade estava apenas começando. Camila estava paralisada, as palavras do policial ainda ecoando em sua mente. O instituto, seu legado, sua esperança, tudo estava em perigo. Mas antes que pudesse processar essa nova realidade, as portas da sala se abriram abruptamente. Uma mulher entrou e seu coração quase parou. Era a doutora Ana,
uma das fundadoras do instituto e alguém que sempre considerou uma aliada. Mas agora, seus olhos estavam cheios de desespero e algo mais. Camila notou, com frio na barriga, que Ana estava tremendo. "Camila, temos que falar!" disse a mulher, a voz baixa, quase num sussurro, enquanto fechava a porta atrás de si. O olhar de Ana estava aterrorizado, e isso só aumentou a tensão no ar. Camila respirou fundo, tentando manter a calma. "O que está acontecendo? O que você sabe sobre a morte do meu pai?" Sua voz saiu mais firme do que realmente se sentia. Ana hesitou, olhando para os lados, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Ele estava trabalhando em algo muito maior do que você imagina. Ele descobriu uma rede de corrupção que vai muito além do instituto. E Ana hesitou novamente, o rosto pálido. E ele não era só um catador. Roberto era um investigador disfarçado. Camila se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela imagem do pai que estava começando a conhecer, o mendigo que ela havia rejeitado, agora se transformava em um herói. O mundo que parecia tão simples, agora estava repleto de nuances. "Não pode ser", murmurou ela, angustiada. "Ele disse que trabalhou para ajudar aqueles que estão à margem da sociedade. Como ele poderia ser bom e ruim ao mesmo tempo? Ele era um homem dividido, Camila. Ele estava na linha de frente, escondido em plena vista, e o que ele descobriu está mais perto do que você imagina. Todos aqui, todos estão envolvidos. Os sentimentos se enroscaram dentro de Camila. Confusão, raiva, tristeza. O que mais ela não sabia? Antes que pudesse perguntar, um barulho rompia o silêncio da sala. Um estrondo álcool e metálico veio de fora. Camila e Ana se entreolharam, o pânico se espalhando como fogo. Correram até a janela e avistaram um grupo de homens mascarados cercando a entrada do instituto. As luzes da polícia eram uma dança frenética ao longe. Mas aqueles homens pareciam determinados. "Precisamos sair daqui!" gritou Ana, puxando Camila em direção ao fundo do corredor. Mas antes que pudessem pensar em qualquer plano, as luzes do lugar começaram a piscar. Uma explosão de gritos e vidro quebrando seguiu. Conforme a adrenalina subia, Camila percebeu que os homens mascarados não estavam apenas ali para intimidá-las. Eles estavam atrás de algo. E isso incluía as respostas que Camila estava começando a desvendar. "O quê?" Camila começou, mas Ana a interrompeu. Seus olhos intensos refletiam uma determinação que ela não tinha visto antes. "É tudo verdade, Camila. Seu pai estava prestes a expor uma grande fraude, muito maior do que o Instituto. Mas ele também estava sendo manipulado, controlado. E se você não agir agora, poderá perder tudo." Enquanto as luzes piscavam, uma sombra se formou no corredor. Camila se virou. Era David, o braço direito de sua mãe, que sempre foi uma figura de confiança. Mas algo em seu olhar dizia que ele estava envolvido. "Camila! Ana! Vocês precisam ver isso!" A voz de David era urgente, mas havia um tremor que Camila nunca notou antes. Seguiram-no, sua intuição gritando que algo estava errado. Ele as levou até uma sala secreta no fundo do corredor. Ao entrar, o coração de Camila parou. Uma lixeira transbordava com documentos. Um arquivo em particular chamou sua atenção. Era uma foto de sua mãe Helena e David, juntos, em um evento de gala, sorrindo. O que isso significa? Camila mal conseguia falar. David mudou de expressão. Seu olhar não era mais o de um aliado.
significa que você precisa decidir de que lado está, porque a verdade não é sempre bela. Ana tentou intervir. David, isso não é hora para brincadeiras! Ele saiu de trás da mesa, seu semblante sério. Não tô brincando. Seu pai não era o único com segredos. Sua mãe também esteve envolvida. Eles planejavam algo juntos, mas não acharam segurança nem nas próprias sombras. Camila sentiu o mundo desabar novamente. A ideia de que os dois, ao mesmo tempo que tentavam salvá-la, eram parte de algo tão obscuro, era insuportável. E enquanto olhava para David, uma sensação de traição corria pelas veias. Você não pode estar falando sério, exclamou. Eu sempre estive ao seu lado, mas a verdade pode ser mortal. Ele murmurou, avançando. E tem pessoas que não querem que você descubra nada. Camila ficou em silêncio. O nó na garganta voltou. Ela sabia que a morte do pai parecia cada vez mais um jogo cruel, e a verdade era mais complexa do que jamais poderia imaginar. Mas antes que pudesse responder, um estrondo maior ecoou do lado de fora. As portas do instituto foram arrombadas. Vozes raivosas gritaram por dentro. E Camila percebeu que a pergunta não era mais o que eles querem, mas sim quem dentro dessa sala ela poderia realmente confiar. Quando passos estavam invadindo o espaço, uma única certeza se formou em sua mente. Então, um grito cortou o ar. Um dos homens mascarados entrou, arrastando um corpo ensanguentado. Era um homem, mas Camila não conseguiu reconhecer o rosto. Um medo gelado tomou conta dela. Isso é o que acontece com quem tenta se opor a nós, gritou o homem, jogando o corpo no chão. Camila sentiu suas pernas falharem. O peso da realidade estava prestes a esmagá-la. Olhando para David, ela viu um brilho de reconhecimento em seus olhos. Algo entre medo e surpresa. David, ela sussurrou. Mas antes que pudesse entender a conexão, o homem mascarado se aproximou, seu olhar focado em Camila. E você acha que pode escapar dessa? Sua vida está nas nossas mãos agora. Camila ficou paralisada, a verdade sombria a atingindo como um punhal. O que havia desencadeado tudo isso? Que tipo de segredo seu pai e sua mãe estavam guardando? E David, seria ele um aliado ou parte do problema? A porta estava prestes a arrombar e a luz escapava através das frestas. Uma ideia começou a brotar em sua mente. Uma forma de virar o jogo. Mas o que acontecerá a seguir? Essa era apenas a primeira onda de um tsunami, e Camila se viu no centro do próprio pesadelo. Camila estava paralisada, as palavras do policial ainda ecoando em sua mente. O Instituto, seu legado, sua esperança, tudo estava em perigo. Mas antes que pudesse processar essa nova realidade, as portas da sala se abriram abruptamente. Uma mulher entrou e seu coração quase parou. Era a doutora Ana, uma das fundadoras do instituto e alguém que sempre considerou uma aliada. Mas agora, seus olhos estavam cheios de desespero e algo mais. Camila notou com um frio na barriga que Ana estava tremendo. Camila, temos que falar, disse a mulher, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma urgência incontrolável. Quase num sussurro, enquanto fechava a porta atrás de si. O olhar de Ana estava aterrorizado, e isso só aumentou a tensão no ar. Camila respirou fundo, tentando manter a calma. — Que está acontecendo? O que você sabe sobre a morte do meu pai? Sua voz saiu mais firme do que realmente se sentia.
Ana hesitou, olhando para os lados, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Ele estava trabalhando em algo muito maior do que você imagina. Ele descobriu uma rede de corrupção que vai muito além do instituto. E Ana hesitou novamente, o rosto pálido. E ele não era só um catador. Roberto era um investigador disfarçado. Camila se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela imagem do pai que estava começando a conhecer, o mendigo que ela havia rejeitado, agora se transformava em um herói. O mundo que parecia tão simples, agora estava repleto de nuances. Não pode ser, murmurou ela, angustiada. Ele disse que trabalhou para ajudar aqueles que estão à margem da sociedade. Como ele poderia ser bom e ruim ao mesmo tempo? Ele era um homem dividido, Camila. Ele estava na linha de frente, escondido em plena vista. E o que ele descobriu está mais perto do que você imagina. Todos aqui, todos estão envolvidos. Os sentimentos se enroscaram dentro de Camila. Confusão, raiva, tristeza. O que mais ela não sabia? Antes que pudesse perguntar, um barulho rompia o silêncio da sala. Um estrondo alto e metálico veio de fora. Camila e Ana se entreolharam, o pânico se espalhando como fogo. Correram até a janela e avistaram um grupo de homens mascarados cercando a entrada do instituto. As luzes da polícia eram uma dança frenética ao longe, mas aqueles homens pareciam determinados. "Precisamos sair daqui!" gritou Ana, puxando Camila em direção ao fundo do corredor. Mas antes que pudessem pensar em qualquer plano, as luzes do lugar começaram a piscar. Uma explosão de gritos e vidro quebrando seguiu. Conforme a adrenalina subia, Camila percebeu que os homens mascarados não estavam apenas ali para intimidá-las. Eles estavam atrás de algo, e isso incluía as respostas que Camila estava começando a desvendar. "O quê?" Camila começou, mas Ana a interrompeu. Seus olhos intensos refletiam uma determinação que ela não tinha visto antes. "É tudo verdade, Camila. Seu pai estava prestes a expor uma grande fraude, muito maior do que o instituto. Mas ele também estava sendo manipulado, controlado, e se você não agir agora, poderá perder tudo." Enquanto as luzes piscavam, uma sombra se formou no corredor. Camila se virou. Era David, o braço direito de sua mãe, que sempre foi uma figura de confiança. Mas algo em seu olhar dizia que ele estava envolvido. "Camila! Ana! Vocês precisam ver isso!" A voz de David é urgente, mas havia um tremor que Camila nunca notou antes. Seguiram-no, sua intuição gritando que algo estava errado. Ele as levou até uma sala secreta no fundo do corredor. Ao entrar, o coração de Camila parou. Uma lixeira transbordava com documentos. Um arquivo em particular chamou sua atenção. Era uma foto de sua mãe, Helena, e David, juntos em um evento de gala, sorrindo. O que isso significa? Camila mal conseguia falar. David mudou de expressão. Seu olhar não era mais o de um aliado. "Significa que você precisa decidir de que lado está, porque a verdade não é sempre bela." Ana tentou intervir. "David, isso não é hora para brincadeiras." Ele saiu de trás da mesa, seu semblante sério. "Não estou brincando. Seu pai não era o único com segredos. Sua mãe também esteve envolvida. Eles planejavam algo juntos, mas não acharam segurança nem nas próprias sombras." Camila sentiu o mundo desabar novamente.
A ideia de que os dois, ao mesmo tempo que tentavam salvá-la, eram parte de algo tão obscuro, era insuportável. E enquanto olhava para David, uma sensação de traição corria pelas veias. "Você não pode estar falando sério!" exclamou. "Eu sempre estive ao seu lado. Mas a verdade pode ser mortal!" ele murmurou, avançando. "E tem pessoas que não querem que você descubra nada." Camila ficou em silêncio. O nó na garganta voltou. Ela sabia que a morte do pai parecia cada vez mais um jogo cruel, e a verdade era mais complexa do que jamais poderia imaginar. Mas antes que pudesse responder, um estrondo maior ecoou do lado de fora. As portas do instituto foram arrombadas. Vozes raivosas gritaram por dentro. E Camila percebeu que a pergunta não era mais o que eles querem, mas sim quem dentro dessa sala ela poderia realmente confiar. Enquanto os passos invadiam o espaço, uma única certeza se formou em sua mente. A luta pela verdade estava apenas começando. E foi nesse momento que uma placa de madeira se despencou do teto, atingindo o chão com um estrondo. Uma nuvem de poeira cobriu o ambiente, e enquanto tentavam se desvencilhar, Camila viu uma figura se aproximando da fumaça. Seu coração disparou. Era um homem alto, com uma máscara que escondia seu rosto, mas o corpo tinha uma familiaridade que ela não conseguia ignorar. Ele se aproximou lentamente, os olhos brilhando sob a máscara. E então, a última coisa que ela esperava foi aquele homem. "Pia!" disse o homem, e a voz dela ficou gelada como aço. "Sou eu, o seu pai." Camila sentiu o chão sumir sob seus pés. O que quer que ela tivesse sido levada a acreditar, na verdade, era uma construção, uma mentira em camadas. O homem que estava diante dela, naquela sombra, estava daqui. Não era um mendigo ou um herói. Era uma figura complexa, manipuladora, e a desconexão entre o que pensava saber e o que agora lhe era revelado era insuportável. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz mal saía em meio ao choque. "Precisamos conversar." "Sobre o que vem a seguir?" "Há muita coisa em risco, Camila, e você precisa saber exatamente onde está se metendo," ele disse. E com essas palavras, a confusão se transformou em terror. Já não havia um lado certo ou errado. O que mais havia sido escondido? O que mais estava prestes a desmoronar? Camila estava em choque. A revelação do pai flutuando entre eles como uma bomba relógio, prestes a detonar. O que estava acontecendo? Não conseguia processar. A voz dele a envolvia, mas a angústia pulsava como um tambor em sua cabeça. Ela balançou a cabeça, as palavras se acumulando, mas tudo o que conseguiu dizer foi: Você está vivo!" Ele deu um passo à frente, os olhos cheios de uma dor que ela nunca havia visto antes. "Sim, Camila, e você não tem ideia do que está realmente acontecendo." Uma série de explosões ressoou do lado de fora, fazendo o instituto tremer. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, e o medo tomou conta de Camila novamente. Os homens mascarados estavam aqui, e a qualquer momento poderiam entrar, mas a presença do pai a ancorava, trazendo ao mesmo tempo conforto e confusão. "Por que você mentiu?" Suas palavras escaparam, quase um sussurro. "Como você pôde me deixar acreditar que era um mendigo?" Roberto fez uma pausa. O olhar dele era sombrio. "Eu não tive escolha. Eu sabia que se ficasse perto, você estaria em perigo. A corrupção vai muito além do que você pode imaginar."
Ana, que havia assistido ao desenrolar da cena em silêncio, finalmente se manifestou. Camila, ele estava infiltrado! Ele não era simplesmente um homem na rua. Ele tinha um propósito. O que ele descobriu ameaça muito mais do que você pensa. Os olhos de Camila se arregalaram, o nó na garganta se apertando. A adrenalina estava alta e a tensão era quase insuportável. O que mais eles estavam escondendo? Tudo parecia um quebra-cabeça em que as peças não se encaixavam. E seu resumo de herói não funciona para mim, papai. Você não estava aqui. Nunca esteve. Eu só queria protegê-la, ele respondeu, a voz aguda, quase suplicante, mas explosões ecoaram, cortando o ar pesado. Era como se o tempo estivesse se esgotando. E então um grito horripilante cortou o ar de vidro. A porta principal do instituto se estourou e os homens mascarados estavam na entrada, dominando o ambiente, com armas em punho. O coração de Camila acelerou. E o terror estampado em seu rosto era visível para todos. "Caia fora!" gritou um dos homens, sua voz rouca e ameaçadora. Ele olhou diretamente para Camila. "Você não devia estar aqui, garota!" Roberto se posicionou na frente da filha, a expressão decidida. Ela notou que ele parecia mais um herói em um filme do que um mendigo. Ou seria o vilão? O que realmente significava tudo isso? "Não vão fazer mal a ela", gritou. Mas nesse momento, a realidade tomou um jeito inesperado. Um barulho estrondoso surgiu do outro lado da sala, e uma figura robusta emergiu das sombras. Era David, mas não era o David que Camila conhecia. Ele segurava uma arma, e o olhar dele estava frio, distante. Um silêncio mortal assolou o lugar. "Eu nunca pensei que você chegaria tão longe, Roberto." A voz de David estava carregada de desprezo. "Sempre um passo à frente. Ou será que sempre esteve um passo atrás?" Camila olhou de um ao outro. O ar estava tenso e tudo ao redor dela começou a fazer sentido de maneira horrível. David estava envolvido. Não havia apenas uma linha entre o bem e o mal. Havia uma rede intrincada de traição. "O que você está fazendo?" Camila sussurrou. A frustração e a incredulidade borbulhando dentro dela. A única coisa que pode salvar o instituto e, claro, salvar você. David avançou com um olhar calculista. "É hora de decidir de que lado você realmente está." O choque ficou tão intenso que foi quase palpável. O que David estava sugerindo? O que ele queria dela agora? Uma mistura de medo e raiva tomou conta. E antes que ela pudesse processar tudo, a arma disparou. Um barulho surdo. Camila congelou. O som foi seguido por um grito inesperado. Roberto caiu. O peso do que acabara de acontecer a atingiu como um muro. O mundo ao seu redor estava se despedaçando, e a única coisa que ela podia fazer era olhar. O que ela estava realmente disposta a perder? Camila se viu no meio do caos, sem saber em quem confiar. A luta pela verdade havia se transformado em um pesadelo insano. E no fundo, uma pergunta ardia. Em quem você pode confiar quando até mesmo seu próprio sangue se transforma em uma ameaça? O silêncio se instalou, mas a vida dela nunca mais seria a mesma. Camila estava paralisada, os olhos fixos no corpo de Roberto, seu pai caído no chão. O som do tiro reverberou em sua mente. Um eco aterrador e uma onda de pânico a invadiu. Ela podia sentir a adrenalina pulsando, o coração batendo com força no peito. "Não!" ela gritou, correndo até ele. O chão estava frio e a visão do pai caído a fez tremer de terror. As mãos dela se agitaram, buscando ajuda que não estava ali. "Papai, não!"
Roberto estava pálido, com um pequeno fluxo de sangue escorrendo pela testa. Camila se ajoelhou ao seu lado. O desespero crescia. O mundo ao redor dela se desfocava, enquanto Ana tentava desesperadamente chamar a emergência. David, por outro lado, permanecia parado, como se tivesse se tornado uma estátua, a arma ainda em punho, o olhar em choque. "O que você fez?" Camila virou-se para ele, os olhos cheios de lágrimas e raiva. "Como você pôde tirar a vida dele?" "Eu fui forçada a fazer isso." David respondeu, a voz tremendo, mas impassível. Ele estava prestes a revelar tudo. "E você estava no meio disso." A confusão misturava raiva e tristeza dentro dela. O que ele estava dizendo não fazia sentido. A imagem do pai, aquele homem orgulhoso e forte que ela estava começando a conhecer, agora estava sendo desmantelada. Um herói se tornava vilão. "Você não entende," David começou, mas foi interrompido por um grito vindo do corredor. Um dos homens mascarados estava entrando novamente, desta vez acompanhado de mais 2. As luzes estavam piscando, sombras dançando ao redor, e Camila percebeu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. "Encontramos o que precisávamos!" Um deles gritou, apontando uma arma. "Sabemos que vocês estão envolvidos." A adrenalina tomou conta de Camila. Ela olhou de Roberto para os homens e, em um impulso, puxou o celular do bolso. O plano era simples: chamar ajuda antes que tudo fosse para o ralo. Mas quando olhou para a tela, algo chamou sua atenção. Uma notificação de mensagem. Uma conversa antiga. A mensagem estava datada de antes da morte de seu pai. Ela leu rapidamente. As palavras eram de sua mãe, Helena. A mensagem falava sobre um plano, algo que ela nunca soubera, algo que conectava suas últimas noites a um segredo obscuro que envolvia David, Roberto e uma rede de corrupção que quase destruiu tudo. Um nó na garganta de Camila se apertou. "Não é só uma morte, Camila." A voz de David ecoava atrás dela. "É um legado. Você precisa escolher. De que lado você está?" A tensão subiu. O caos ao redor parecia um sonho aterrorizante. Uma roda gigante de emoções conflitantes. No entanto, um pensamento penetrava com clareza. Ela estava farta de segredos. Esta história não era apenas sobre seu pai ou a morte. Era sobre cada mentira que a cercava. "Eu não quero mais estar aqui!" gritou, deixando o celular de lado. Estava decidida. Ela precisava lutar. Precisava encontrar a verdade. Mas antes que pudesse formular um plano em sua mente, o barulho se intensificou. Uma explosão de luz iluminou o ambiente, chamando sua atenção para a janela próxima. Era a polícia, finalmente. Mas um dos homens mascarados, percebendo a situação, gritou: "Tirem-nas daqui!" E antes que Camila pudesse gritar por ajuda, David avançou para a frente, mirando a arma para a janela. O choque tomou conta dela. Ele estava prestes a atirar. "Não!" ela gritou. "Não faça isso!" Mas a decisão estava tomada. O eco da sua voz foi abafado pelos gritos de desespero, enquanto David disparava. Um grito irrompeu, e então tudo ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. O pânico a envolveu, e quando a visão dela clareou novamente, ela percebeu que não era um simples tiro que fora disparado. Ele não tinha mirado nos policiais. A pessoa em sua linha de fogo era Ana. "Não!" O grito dela saiu como um sussurro. O corpo da doutora Ana caiu e a sala ecoou com a dor e a realidade daquela traição. O mundo de Camila desabou mais uma vez.
Camila cobriu a boca com a mão, enquanto a verdade despedaçava tudo ao seu redor. O que estava acontecendo? O que era real e o que era uma mentira? Em quem ela poderia confiar agora? No meio do caos, uma mensagem ecoou em sua mente. Este pode ser o último ato de poder que temos. O que a mãe realmente queria revelar? Ela estava prestes a descobrir algo muito mais devastador do que poderia imaginar. O corpo de Roberto estava lá, frio e imobilizado, enquanto a cena em sua volta se tornava caótica. Camila ficou paralisada, a dor cravada em seu peito como uma adaga. As palavras de David ecoavam em sua mente. Você precisa decidir de que lado está. Ela não tinha escolha. Não ali. A decepção a levou à beira das lágrimas. Como ele pôde disparar aquela arma? O cenário ao redor dela se distorcia entre o desespero e a urgência, enquanto os homens mascarados avançavam. Camila sabia que precisava agir. A adrenalina tomou conta da sua mente, mas antes que pudesse pensar em um plano, viu o corpo de Ana no chão. A cena a atingiu como um golpe. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de passos vindo dos homens. Eles estavam se aproximando e Camila sentiu um nó se formar em seu estômago. O que diabos estava acontecendo? O que mais ela ainda teria que enfrentar? David! Ela gritou, mas ele estava desatento, os olhos fixos no corpo de Ana. O que está acontecendo? O que mais você escondeu de mim? O homem que antes era seu aliado, agora parecia ausente, perdido em um emaranhado de sentimentos. Camila sentiu a raiva borbulhar dentro dela. A dúvida a consumia e cada segundo que passava parecia uma eternidade. Então, naquele momento de incerteza, algo impressionante aconteceu. David começou a recuar e, ao mesmo tempo, uma luz brilhante invadiu a sala, cortando o escuro como uma espada. Era uma sirene, cada vez mais alta. Camila virou-se e viu uma multidão de policiais invadindo o prédio. Mas não eram aqueles pela qual ela tinha esperado. Eles estavam uniformizados, mesmo armados, mas a expressão em seus rostos não era de combate. Era uma celebração? É um testemunho, gritou um dos homens, avançando com um sorriso. Camila olhar para trás, rapidamente. Um dos homens mascarados se virou, claramente confundido. O quê? Antes que completasse a frase, os policiais dispararam uma série de armas que não se assemelhavam a nenhuma que ela já tinha visto. Eram armas não letais, cercando os homens e os derrubando com uma tecnologia nova e barulhenta. Camila ficou em choque, seus olhos se arregalando com o que estava acontecendo. Isso não era apenas uma operação policial comum. Era uma armadilha, uma emboscada planejada. Os homens que entraram pistoleiros eram, na verdade, criminosos procurados. E assim que começaram a se dispersar, David se virou. Mas o quê? Ele balbuciou. Eu os envio para Wanda. Logo você verá. A resposta era enigmática. Com um movimento rápido, um dos policiais se lançou na direção de Camila, pegando-a pelos braços para arrastá-la. Mas ela resistiu, assustada. O que era aquilo? Não! Não me leve! Eu tenho que saber o que está acontecendo! Ela gritou, tentando escapar do aperto. Mas enquanto tentava se soltar, seu olhar se fixou novamente em David. Havia algo diferente nele. Uma preocupação genuína. Assustado.
Ele olhou nos olhos dela e, por um momento, ela viu algo que não esperava. Hábitos comuns. Talvez um vestígio de amor. Camila, você precisa entender. Ele começou, mas a voz dele foi abafada pelo caos. E, antes que ela pudesse encapsular o que estava acontecendo, David tirou uma pulseira de seu pulso e a lançou ao chão. A pulseira explodiu em luz, revelando um holograma flutuante de rostos. Camila reconheceu alguns deles, figuras influentes da cidade. Toda uma rede de pessoas que havia sido mencionada nas mensagens de sua mãe. E no meio disso tudo, uma figura que ela nunca pensou ver. Helena? Sussurrou. O holograma mostrava sua mãe, viva, bem em uma reunião clandestina. A realidade foi como um soco no estômago. O que mais ela tinha escondido? Os homens mascarados começaram a se dispersar, mas a atenção dela estava fixada no holograma, nas revelações que surgiam com cada nova imagem. Um homem se virou em direção a David. Vamos acabar com isso. Você não pode escapar. E então, tudo se transformou em um turbilhão. Camila decidiu. Ela não podia mais ser uma espectadora. Precisava descobrir a verdade. Mas aquela verdade poderia custar tudo. E assim, naquele frenesi, a pergunta voltou para sua mente, mais forte do que nunca. Qual era a verdadeira natureza do legado que seu pai e sua mãe deixaram? Enquanto o caos continuava, uma nova revelação estava prestes a mudar tudo novamente. E a luta pela verdade estava apenas começando. Camila se ajoelhou ao lado de Roberto, o coração acelerado por uma mistura de dor e desespero. Ele estava ali, imóvel, e cada segundo parecia uma eternidade. A cena em volta se tornava um borrão de gritos e luzes piscantes. Ela olhou para David, a traição dele ainda ecoando em sua mente, o choque estampado em seu rosto, mas a verdade era clara. Ele havia escolhido um lado. O lado errado! Você! O que você fez? Sua voz tremia, cheia de raiva e incredulidade. Ele era o meu pai! David pareceu encolher, mas as sombras do passado o cercavam. Um dos homens mascarados, captando a confusão, avançou, mas não teve tempo. Os policiais invadiram a sala, cercando-os. Agressores. Camila ficou ali congelada. Um novo sopro de esperança acendeu dentro dela, mas o medo ainda dominava seus pensamentos. Um policial se aproximou, uma mulher loira com expressão determinada. Camila, precisamos te proteger. Ela olhou para o rosto familiar, sentindo um conforto nas lembranças. Mas o meu pai... As palavras vieram como um sussurro. Vamos dar um jeito, mas agora você precisa correr. A polícia começou a mover os criminosos. Mas Camila não se sentia pronta para deixar tudo para trás. Seu pai, tudo que descobrira, parecia tão distante, tão fora de alcance. Os homens mascarados eram levados sob custódia, mas a visão de Roberto a deixava paralisada. Lágrimas quentes escaparam dos olhos, a dor se transformou em um grito seco. Em meio ao tumulto, alguém segurou firme sua mão. Era Ana! Seus olhos cheios de tristeza e perdão. Um último gesto antes de tudo mudar para sempre. Camila! Temos que ir! Ana estava ferida, mas ainda de pé. A situação era um turbilhão. Os sirenes ainda ecoando, frenéticas. David se afastou, o olhar perdido. Ele não era mais a figura que ela conhecia. O destino o consumira. E Camila já não se preocupava com ele. Queria saber a verdade.
o que havia atrás das mentiras que haviam consumido sua vida até então. Você precisa saber, Camila! O legado não morreu com Roberto! As verdades sobre Helena também precisam vir à tona! Ana falou, sua voz tremendo. Nada é simples e tudo está conectado. Camila sentiu que uma nova onda de coragem a preenchia. Era hora de encarar os fantasmas. O que mais? Ela precisava descobrir. Enquanto se afastava do local, um novo surto de determinação brotou dentro dela. Deixo para trás as mentiras, mas estava disposta a desvendar o que os esperava. Então, a empolgação a invadiu. Quando um pensamento a atingiu como um raio, ela não estava sozinha. Ao seu redor, aqueles que viam o que estava por trás da máscara se uniriam. E ao olhar pela última vez para a cena, um último vislumbre de seu pai trouxe uma semblante de paz ao seu coração. Apesar de tudo, ele ainda era parte dela. A multidão estava se dispersando. E ao longe, a luz do sol surgia, como se o dia tentasse dizer algo sobre o futuro que aguardava. Camila segurou a mão de Ana, ambos se virando para ir embora juntos. O futuro era incerto, mas com cada passo a determinação avivava uma nova chama. Vamos esclarecer tudo isso, sussurrou Camila, ainda lutando contra as lágrimas. Então, ao se afastar, um novo propósito brilhou em seus olhos. E enquanto a cena se distanciava, Camila sabia, a jornada estava apenas começando. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais aventuras incríveis estejam a caminho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz é importante para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha e faça parte dessa comunidade!